Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Mundial de Clubes. O Manchester City goleou o Fluminense por 4-0 e pela primeira vez levanta o título de campeão mundial de clubes, por mais que seja um título que hoje a maioria dos clubes nem sequer se importa, né? Visto que é um troféu que vai vir com 2 jogos apenas, uma semifinal, uma final, colocado no meio da temporada, diante de prioridades maiores, como é o caso da Premier League. Então, assim, obviamente não é um título que eles se esforçam mais. A gente viu até um City com uma intensidade mais baixa do que o normal, Pepe Guardiola testando jogadores mais jovens de base no final da partida, coisa que ele não faria nem contra o Luton Town na Premier League. Então, a verdade é que, assim, é obviamente algo que para os europeus não tem tanta importância assim. Pode ser que mude com agora esse novo formato, que aí tem 32 clubes, tem muito mais dinheiro em jogo e vai ganhar algum estofo. Eu acredito que sim, vai ter mais estofo a competição nova que a FIFA organizou, mesmo que a gente possa assim, imaginar que a maneira de se classificar, a lógica por trás dela não é das mais adequadas, pelo menos essa é a minha visão, né? Agora, falando do jogo, né? Vocês esperavam o quê se o Fluminense tentasse pressionar e fazer saída de bola daquele jeito contra o Manchester City? Uma coisa é fazer isso contra o Boca Juniors, uma coisa é fazer isso contra os times do Brasileirão, e nem sempre dá certo. A gente tem que lembrar, o Fluminense foi campeão da Libertadores, muito legal, mas no Brasileirão não ficou entre os 6 primeiros. Então, assim, não é como se fosse um time perfeito, dominador dentro do cenário nacional ou no cenário continental. O Flamengo do Jorge Jesus, a meu ver, foi um time muito mais forte, taticamente, e também questões de elenco, né? Eu acredito que, assim, você tentar igualar o jogo contra uma equipe que tem superioridade em todos os aspectos é algo estúpido. Você tem que jogar com as cartas que está na sua mão. E eu acredito que o Fernando Diniz, óbvio, ninguém quer abrir mão da sua forma de jogar, mas aí que os técnicos começam a mostrar onde eles conseguem se adaptar às nuances, sair da zona de conforto. E para mim o Fernando Diniz nunca vai ser um técnico nível seleção enquanto ele não sair da zona de conforto, enquanto ele não conseguir sair da fórmula padrão, e ele continuou na fórmula padrão dele contra o Manchester City. E assim, já tinha sofrido contra o Al-Ahly do Egito. Se aquele time não tivesse perdido tantos gols, talvez nem na final o Fluminense estaria. Agora vai fazer isso contra o City, mesmo com os desfalques, né? Não teve Haaland, De Bruyne, o Doku. Gente, ainda é um time com Rodri, Julián Álvarez, Mateo Kovacic entrou ali no segundo tempo, mesmo ele, né, que está sendo bastante criticado, ele tem um nível de qualidade superior aos jogadores que temos aqui. Ele é titular da seleção da Croácia, ele é companheiro de Brozovic e Modric, não é pouca coisa. Então, assim, a verdade é que há uma disparidade tática grande também. A gente vê que a marcação-pressão do Manchester City é melhor, e uma coisa que me impressiona, a cadência de jogo do City é melhor. Até o City sabe melhor o momento de atacar e às vezes se defender, de dar a bola para o adversário. O City não se importou com o Fluminense tendo a bola no pé por um pouco mais de tempo, por algum momento do jogo. No final, a única chance que eu vi realmente perigosa do Fluminense, duas, minto, né? Vamos falar aqui, é a cabeçada do John Arias no primeiro tempo, que jogou bem o John Arias, e o lance do John Kennedy no segundo. E eu acho que assim, a tática melhor para ser utilizada contra o Manchester City é tentar jogar no contra-ataque, em transição, faz um bloco baixo, tira os espaços, e na hora que tiver oportunidade lança o time para o ataque, entende? Em velocidade, dá pouco tempo para o sistema ali de defesa se recompor, até porque em uma jogada de velocidade há pouco tempo para as linhas de marcação se estruturarem. É assim que o Mourinho jogava contra o Guardiola, é assim que o Conte jogava contra o Guardiola, e não à toa foram os técnicos que roubam muitas vitórias do Pepe Guardiola. O Jürgen Klopp pode até tentar igualar o jogo, mas a verdade é que ele tem time para isso. O Liverpool tem um elenco muito melhor. E assim, o Liverpool em algumas partidas teve que também se limitar a jogar no contra-ataque. Então, ficar tentando igualar o jogo contra o City do Guardiola não é inteligente se você não tiver as peças para isso ou um técnico capaz de fazer isso, como foi o caso do Unai Emery, né? O Unai Emery é um técnico muito acima da média e ele conseguiu fazer isso contra o City, mas no contexto de um City que, a meu ver, sofre com lesões também. Então, assim, esse placar evidencia que há ainda um abismo de qualidade, tanto técnica e tática, da Europa para a América do Sul, porque no final esse é o Fluminense que foi campeão da Libertadores, né? Vocês podem até falar, se fosse Flamengo diferente, tudo isso, eu não vou achar, porque sinceramente o Flamengo estava na Libertadores, caiu nas oitavas, né? E o Atlético Mineiro também cai nas oitavas, o Palmeiras cai para o Boca Juniors, que o Fluminense ganha na final. Então, assim, esse foi o melhor time da Libertadores, então ele está lá por méritos, mas a ver o que eu digo, né? Você tem que se adaptar quando se faz necessário, né? Se você tentar impor seu jogo a um time mais forte, é suicídio, e acabou virando um 4-0. Isso porque eu disse, o City está desfalcado,
e nem jogou com a intensidade máxima. Poderia ter sido bem pior. Então, a verdade é que é um 4-0 que eu acho que não tem que ser glamorizado de forma alguma. É um resultado ruim, é um jogo que mostra uma estratégia muito mal feita de um técnico que não quis sair da zona de conforto para enfrentar um adversário muito mais forte. Para mim, essa é a definição completa do que foi Manchester City e Fluminense. 4-0. Eu não vou dizer que é um papelão enorme, porque era um placar que podia acontecer, né? Não vou também julgar ao ponto de falar que não, assim, foi surpreendente ao todo, tudo isso. Não, poderia acontecer. Então, a verdade é essa. Fluminense perde um final do Mundial. Acho que as oportunidades de equipes sul-americanas ganharem o Mundial de Clubes fica bem diminuída, porque a gente vai ter um Intercontinental, ainda é uma boa chance em 2024, mas 2025, olha, situação complicada, né? Visto que vão ser 32 times e vai ter uma porrada de time europeu. Por outro lado, teremos mais times brasileiros, mais jogos, né, times brasileiros contra europeus. Eu acho que isso vai ser uma coisa bacana de comentar. Pô, imagina, a gente vai ver Flamengo contra PSG, sei lá, Palmeiras contra, por exemplo, Manchester City, vai ver Guardiola e Abel Ferreira, se o Abel Ferreira estiver até lá no Palmeiras, né? Assim, vai ter o Fluminense vai estar no Mundial de Clubes de 2025 e com certeza deve enfrentar o time europeu, até porque, se não me engano, são 14 vagas só para times da Europa, então vamos ver o que vai acontecer por lá. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.